Aleluia. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 15, versículo 21. O tema da mensagem de hoje é o meu Deus libertador. Deus é aquele que nos liberta, é aquele que quebra as correntes do mal, é aquele que quebra as correntes negativas e nos traz libertação. Olha o que aconteceu com Jeremias. Deus nos livra do opressor. Diz assim: pois eu te libertarei da mão dos iníquos e te redimirei da mão dos terríveis. Então aqui, se não fosse a mão do Senhor para livrar Jeremias, ele teria morrido, porque muitos homens terríveis e iníquos tinham se levantado contra ele, mas a mão do Senhor foi com ele e o livrou desses homens iníquos e terríveis, né? Então Deus é aquele que nos livra dos maus. Deus é aquele que nos livra daqueles que são terríveis e iníquos, que só pensam em fazer o mal para os outros, que só pensam em fazer o mal para o justo. Então Deus, Ele é o Deus que nos livra das mãos do opressor. Toda vez que nós buscarmos o Senhor, toda vez que nós confiarmos no Senhor e na Sua palavra, Ele vai nos livrar do homem iníquo e terrível. Amém? Amém. Ele vai nos livrar do poder das trevas, das obras do diabo, das obras do mal. Nós temos o exemplo de alguém que Deus livrou quando estava sendo perseguido por um homem que era também terrível e iníquo. Você vai abrir a sua Bíblia agora em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 6. Deus é o meu libertador. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 6, fala sobre Saul tenta matar a Davi. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 6. E aconteceu que, fugindo Abiatar, filho de Aimeleque, para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão. Então Davi estava nessa cidade chamada Keila. E esse sacerdote estava com o éfode na mão. E ele foi até essa cidade e encontrou com Davi. O éfode era uma forma, um meio que eles usavam para consultar a Deus, para terem respostas de Deus, né? Então esse sacerdote, quando ele fugiu, né, ele foi até para Davi, onde Davi estava. No versículo 7 diz assim: e foi dito a Saul que Davi tinha vindo a Keila. Então disse Saul: Deus o trouxe para as minhas mãos, porque ele está encerrado, havendo entrado numa cidade com portas e fechaduras. Então Saul, ele representa aqui o homem terrível e iníquo. Ele chega a ser tão iníquo que ele considera que Deus tinha entregado Davi nas mãos dele. Assim acontece com aqueles que estão no engano e que estão praticando coisas terríveis e iniquidade. Muitas das vezes eles acham que Deus está favorecendo eles, mas não. Deus não favorece ninguém que é iníquo e terrível. Deus ele só favorece o justo, aquele que anda nos seus caminhos e que teme a ele. Saul achou que Davi estava entregue nas suas mãos, mas quando na verdade não era nada disso. Deus era com Davi, porque Davi tinha entrado numa cidade que tinha portas
e que a cidade poderia ser toda fechada e ele ficar preso lá dentro sem ter como escapar do seu inimigo, que era Saul, né? Muitas das vezes nós nos encontramos numa situação como a de Davi. Estamos talvez numa situação onde não vemos saída. Parece que estamos num beco sem saída, mas há sempre uma saída para o justo. Há sempre uma saída para aquela pessoa que clama ao Senhor e que espera no Senhor e que confia nele e na sua palavra. A palavra de Deus diz: clamou este aflito e o Senhor o livrou e o salvou de todos os seus temores. Então, quando nós clamamos a Deus no momento em que estamos sem saída, no momento em que talvez estejamos num beco sem saída, cercado por inimigos, Deus nos dá a saída, Deus nos dá o escape, Deus nos ajuda e Deus nos fortalece. Amém? Amém. Deus tem sempre uma saída para aqueles que confiam nele. Então aqui diz no versículo 8: e Saul então convocou todo o povo à batalha para descer a Keila e cercar a Davi com os seus homens. Então ele convocou todos os seus soldados para trancar a cidade e cercar Davi com todos os seus homens. Mas mal sabia ele que Deus estava com Davi, que Deus ajudava Davi. Se você tem Deus como seu aliado, se você tem Deus como seu ajudador, quando você estiver sem saída ou num beco sem saída, a mão dele vai te ajudar. As mãos de Deus vai te livrar do homem iníquo e do homem terrível, como Deus fez com Jeremias e como Deus irá fazer aqui também com Davi. Aqui diz no versículo 9: mas, entendendo Davi que Saul ideava o mal contra ele, disse a Abiatar o sacerdote: traz o éfode. E disse ainda Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo tem sabido que Saul trata de vir contra Keila, a destruir a cidade por minha causa. Serão entregues os cidadãos de Keila em suas mãos? Saul descerá com o teu servo, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, rogo-te que o declares a teu servo. E o Senhor disse: sim, descerá. Então, Davi fez o quê? Consultou a Deus. E quando ele consultou a Deus, Deus disse que Saul entraria naquela cidade e tomaria aquela cidade. Podemos ver aqui a importância de nós consultarmos a Deus, de nós invocarmos a Deus nos momentos difíceis, nos momentos de adversidades. Quando nós invocamos a Deus sobre o que devemos fazer, Deus nos dá a direção e nos dá a saída e nos livra daquela situação que estamos enfrentando. Então, Davi, ele foi esperto, ele consultou a Deus, ele chamou lá o sacerdote, pegou o éfode e eles consultaram a Deus e Deus deu a resposta para eles, né? E aqui diz, no versículo 12, disse então Davi: os vizinhos de Keila entregarão a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então, embora Davi tivesse livrado os vizinhos de Keila, aquele povo, mesmo assim, aquele povo escolheu, se aliar a Saul e entregar Davi nas mãos de Saul. Podemos ver aqui a falsidade, o engano. Nem todos que estão ao nosso redor estão do nosso lado. Nem todos que nós fazemos o bem para eles ou o favorecemos estão do nosso lado. Muitas das vezes estamos cheios de pessoas ao nosso redor, mas muitas das vezes são pessoas falsas e pessoas que vivem no engano, que poderão nos prejudicar. Como aconteceu com Davi.
Deus falou para ele que aquele povo, mesmo que ele tivesse livrado aquele povo, eles iriam entregar Davi nas mãos de Saul. Então nós temos que tomar cuidado com a falsidade e com o engano. Amém? Temos que sempre consultar a Deus sobre o que devemos fazer, porque senão tomaremos decisões erradas, precipitadas, e aí cairemos no engano, na falsidade e nas mãos do homem iníquo e terrível. Amém? Amém. É o que a palavra nos ensina. Então Davi foi esperto, ele consultou a Deus, né? Versículo 13. Davi então se levantou com os seus homens, que eram 600, e se foram de Keila, indo-se de uma parte para outra. E veio a nova a Saúl de que Davi havia se escapado de Keila, e deixou de sair contra ele. Então Saúl deixou de perseguir Davi. Por quê? Davi conseguiu escapar daquela cidade. Aquela cidade tinha portas, tinha portões trancados, né? Se Davi permanecesse ali, mesmo com a cidade trancada, Saúl iria entrar lá. Mas como que Saúl iria entrar? Através dos próprios vizinhos de Keila, que estavam ali com Davi. Eles iriam abrir os portões, iriam entrar lá e iriam apanhar Davi. Então Davi foi esperto, ele consultou a Deus. E Deus deu ele uma direção e ele escapou das mãos do seu inimigo. A única forma de nós escaparmos das astutas ciladas do diabo é nós consultando a Deus, é nós invocando a Deus, é nós orando a Deus, é nós buscando a presença de Deus, buscando direção na sua palavra. Quando buscamos a direção na palavra de Deus, no texto sagrado, nós vamos conseguir nos livrar das astutas ciladas do diabo. A palavra de Deus diz: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Lance a sua fé sobre a palavra de Deus. Invoque o Senhor na sua adversidade. Invoque o Senhor quando você estiver sem saída. Invoque o Senhor quando você estiver cercado de inimigos, que Ele vai te dar o escape, que Ele vai te dar a saída e vai te favorecer. Amém? Amém. Deus, Ele não desampara aqueles que confiam nele. Deus, Ele não decepciona aqueles que se refugiam nele. Há uma saída para aqueles que estão com Cristo. Diga graças a Deus. Aqui mais adiante diz, no versículo 14, e Davi ficou no deserto em lugares fortes, e habitou num monte no deserto de Zif. E Saul o procurava todos os dias, mas Deus não o entregou em suas mãos. Então Deus não permitiu que Saul tocasse em Davi. Quando Deus está do nosso lado, quando Deus está nos favorecendo, Ele não deixa com que o inimigo venha tocar em nós. Ele não deixa com que o inimigo prevaleça contra nós. Então podemos ver a importância de nós termos Deus como o nosso aliado, de nós termos o Senhor como o nosso refúgio, como o nosso castelo forte, como o nosso monte mais alto, como a nossa torre forte. Amém? Amém. No versículo 15 diz: vendo, pois, Davi que Saul havia saído em busca de sua vida, esteve ele num bosque no deserto de Zif. Então, Davi só foi se esquivando e escapando das mãos de Saul. Quanto mais Saul perseguia ele, mais ele escapava. Porque Deus dava a ele a direção. Deus dava a ele a saída. Deus mostrava para ele o caminho que ele devesse seguir. Amém? Amém. Então, temos que deixar o Senhor nos conduzir. Quando deixamos Deus tomar o controle da nossa vida, Ele nos livra das mãos do iníquo e do homem terrível. Amém? Amém. Deus é o nosso castelo forte. Deus é a nossa torre forte. Olha o que Jesus fez por nós. Jesus nos libertou.
Em João capítulo 8, versículo 32, olha o que a palavra de Deus diz. João capítulo 8, versículo 32. Lance a sua fé sobre a palavra de Deus e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo e Ele crucificado é a verdade, é a resposta que nós precisamos para todos os nossos problemas. No versículo 36 diz também: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é aquele que nos liberta. Jesus é aquele que te liberta, que te livra das mãos do opressor. Assim como Deus livrou Jeremias das mãos do homem iníquo e terrível, e assim como Deus livrou Davi das mãos de Saul, Deus pode também nos livrar por meio de Cristo e do que Ele fez por nós no Calvário. Quando nós confiamos em Jesus e colocamos a nossa fé no que Ele fez por nós, todas as legalidades do mal na nossa vida, toda a opressão maligna é quebrada e é lançada por terra, em nome de Jesus. Então, olha o que diz agora em Salmos, capítulo 107, versículo 9. Ele salva. Salmos, capítulo 107, versículo 9. Olha o que Jesus fez por nós. Porque Ele saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Então, Ele é o único que pode nos socorrer. É o único que pode nos ajudar. Tudo isso Jesus fez por nós. Ele saciou a nossa alma sedenta e encheu de bens a nossa alma faminta. Quando você está em apuros, quando você está num beco sem saída, quando você está cercado de inimigos, Ele vem te socorrer, Ele vem te ajudar. Amém? Amém. No versículo 19 diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os salvou das suas aflições. Toda vez que clamamos ao Senhor na nossa angústia, Ele nos livra das nossas aflições. Então temos que clamar ao Senhor quando estivermos em angústia, quando estivermos em apuros, é só clamar que Ele vem nos socorrer e vem nos ajudar. Amém? Amém. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da sua destruição. Então Ele nos livrou. Isso tudo foi feito por Cristo. Só Ele é a saída. Isso tudo foi feito lá no Calvário. O que Ele fez por nós na cruz nos livrou da destruição. Nos livrou das mãos do destruidor, nos livrou das mãos do homem iníquo e terrível. Diga graças a Deus. Tudo isso Jesus fez por nós, Ele salva. Então essa foi a palavra, essa foi a mensagem. Vamos ficar de pé, vamos orar.